Olá! Hoje nós vamos falar sobre organização de arquivos, inserir includes, tá? Como nós fazemos para incluir um arquivo header, um arquivo .c, como nós dividimos nosso código em vários arquivos. Vamos lá. Inicialmente, nós criamos este include aqui, ó, entre sinal de maior e menor, com o PIC que você vai trabalhar. No nosso caso, 16F628A.h. O que significa a princípio esse .h? Esse .h indica que eu estou incluindo um arquivo header, um arquivo cabeçalho, um arquivo com configurações. Tá? E por que ele está entre sinal de maior e menor? Porque significa que esse arquivo se encontra na biblioteca oficial da Microchip, a biblioteca que foi instalada na sua máquina quando você instalou o MPLAB. Ok? Então, quando você manda compilar, você vai ver que aqui na pasta Header Files vai aparecer o arquivo 16F628A. Legal? Vamos ver se funciona mesmo? Olha, eu vou colocar mais um trecho aqui. Aqui são só os fusíveis, né? No LVP, vou usar um delay. Pronto. Função principal. Pronto, tá aqui, ó. Nosso template padrão, né? Olha, repara que o único arquivo que tem aqui é o main que eu criei. Esse arquivo main aqui, .c, meu arquivo principal, né? Meu arquivo .c, ele fica dentro da pasta Source Files. Nós já falamos que quando cria um projeto, inicialmente você tem que clicar com o botão direito aqui, add files, e adicionar o arquivo .c ao projeto principal. Bom, para que ele reconheça algumas das diretivas, os pinos do microcontrolador e etc., ele precisa do arquivo do microcontrolador que você está trabalhando. Por isso que a primeira instrução que nós damos é essa aqui, ó, inclua o 16F628A. Configurações, h.h, arquivo header. Tá? Então vamos ver o que acontece quando eu compilo. Ó. Compilei, deu sucesso, ele apareceu para mim aqui, ó, dentro de Header Files, o arquivo 16F628A. Tá? Apareceram alguns outros arquivos aqui em Other Files, mas são arquivos de estatística, de simulação, de montagem de árvore de projeto. São arquivos que não têm código efetivamente. Esse tem. Nós podemos até abri-lo. Ó. Vou dar 2 cliques sobre ele. Vou abrir aqui. Ó. Não foi eu que criei esse código. Tá? Esse código aqui é o código da Microchip. Tá? O código específico para esse microcontrolador. Tem algumas diretivas que especificam algumas funcionalidades que nós podemos usar agora no código principal. Tá ok? Vou fechar essa janelinha. Agora, olha só, é interessante que o meu arquivo main, meu arquivo principal, ele tenha apenas a função main. Como é que eu faço com esse cabeçalho? Eu não queria que ele tivesse aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu vou recortar o cabeçalho daqui, recortei, tá? Vou deixar só ele aqui, ó, e vou tentar compilar. Vamos ver o que acontece. Erro, falha. Está dizendo que precisa de algumas diretivas antes do main. Eu preciso daquelas informações anteriores. Né? Sem isso não dá para compilar. Legal. Então o que eu vou fazer? Vou abrir um arquivo novo. Tá? Abrir um arquivo novo e vou colar aquela parte lá. Colei aquela parte, aquele meu cabeçalho. Vou mandar salvar. Dentro da pasta do meu próprio projeto, ó, junto com o meu main, eu vou chamar isso aqui de config, são configurações do meu PIC. Config PIC, tá? Legal? Agora eu não vou mudar a extensão para ser Source Files. Eu vou deixar essa extensão aqui, ó. Tá? Só que eu vou botar aqui um .h, tá? config.h, e vou mandar salvar. Viu? Já até mudou de cor, ó. Tá certo? Só que eu preciso agora incluir ele aqui no meu projeto, no meu arquivo header. Tá? Para fazer isso, eu vou clicar aqui com o botão direito, na pasta Header Files, add, e vou pegar ele aqui, ó lá, ó, config PIC. Vou dar 2 cliques nele. Pronto. As configurações do PIC já fazem parte do meu projeto. Só que se eu mandar compilar, compilei, ele continua dando erro, porque ele vai falar, não encontrei essa informação. Sabe o que acontece? Quem está sendo compilado é este arquivo aqui. Ó. Então, quando ele passar por este ponto aqui, ele vai falar, ué, cadê aquelas informações iniciais? Ele não sabe que está em outro arquivo, então eu vou avisar para ele aqui. Ó. Include, e vou incluir aquele meu arquivo. Como que é o nome dele mesmo? Config pic.h. Só que, olha só uma coisa interessante. O que eu falei para vocês? Que esse sinal de maior e menor são os arquivos, indica que são os arquivos da própria Microchip, né? Os arquivos que estão dentro da pasta de instalação do MPLAB. Esse arquivo config não está dentro da pasta de instalação do MPLAB, eu acabei de criar. Ele está dentro da pasta do meu projeto. Ah, então eu tiro e coloco aspas duplas. Ó, isso indica que o arquivo vai ser buscado dentro da pasta do seu próprio projeto. Vamos ver agora, vou compilar. Tá vendo? Olha só, ele indica para nós que
agora ele consegue encontrar aquelas informações. Como que é a mecânica disso? A princípio ele vai bater nessa linha e ele sabe que ele tem que ir no arquivo config.py, que é esse aqui, ó. Então ele sabe que primeiro ele vai executar isso aqui, para depois executar isso aqui, tá certo? Por exemplo, vamos agora continuar. Depois disso eu posso criar umas variáveis. Então int x igual a 0 e char letra igual a, por exemplo, tá certo? Só que eu não quero as variáveis aqui. Eu queria as variáveis em outro arquivo. Ótimo. Então vamos lá. Vou recortar essas variáveis daqui, Ctrl X, tá? Vou criar um arquivo novo e vou colá-las aqui, ó. Beleza? Vamos agora, vou salvar como variáveis sem acento, né? .h, lembra disso, né? Variáveis .h. Agora não muda a extensão, .h, clica em salvar. Já mudou de cor, legal? Vou incluir aqui na minha pasta Header Files. Vou clicar com o botão direito, add, as variáveis. Incluir elas no meu projeto. Só que agora eu preciso aqui no main informar que as variáveis estão sendo incluídas, tá? Então vamos lá. Include, entre aspas duplas, porque está dentro da pasta do meu projeto, variáveis.h. Vamos compilar de novo. Compilei. Sucesso novamente, olha lá. Perfeito? Ok? Nós podemos ir fazendo isso para qualquer configuração. Repara que os arquivos, ó, config.py, são configurações. Variáveis são configurações. Ó, uma outra coisa interessante é, no meio do código, eu posso querer fazer isso aqui, ó, ligar um pino, né? Output, hig, pin B1. Poxa, mas pin B1 eu não sei o que é, né? Então, para isso, a gente cria uma coisa que a gente chama de defines. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó, define. Eu vou definir um nome chamado LED para o pin B1. Olha que coisa legal, esse não vem ponto e vírgula não, tá? Agora aqui no output hig eu posso vir aqui e trocar a palavra pin B1 por LED. Então o que ele faz? Ele substitui o apelido que você deu pela sintaxe real. Então é mais fácil, né? No meio do código eu vou lá, output hig, ou seja, ligo uma saída, que saída? A do LED. É mais fácil de ler, né? Então eu vou compilar aqui, ó. Compilou, funcionou. Legal? Então eu vou dar alguns defines também. Ó. Defines é muito comum, tá? Grande parte dos códigos nós criamos defines para os pinos do PIC. Então define, botão, não pode ter acento, tá? Que está no pino B0. Legal? Então lá no meio do código agora eu posso fazer assim, ó. Se não mais pin B0, não. A entrada do botão. Legal? Então se a entrada do botão for para 0, eu quero ligar o LED, tá? Vamos ampliar aqui para a gente ver como é que ficou o nosso código. Tá? Então, eu vou compilar aqui para ver o que acontece. Sucesso novamente. Mas, tá perdendo um pouco as características iniciais, né? Ó, aqui eu queria que tivesse só o main. Olha aqui, ó, tem os defines aqui. Ó, tá? Então, vou arrancar eles daqui. Ctrl X, vou abrir um arquivo novo. Vou colar aqui os defines, tá? E vou mandar salvar. Clicar aqui. Qual o nome que eu vou dar? Defines, né? .h. Não mudou a extensão. Clico em salvar. O que eu faço mesmo? Venho aqui na pasta os arquivos header, com os arquivos .h e incluo ela. Clica com o botão direito, add files, inclui defines. Pronto, perfeito. Agora eu vou lá no main, no arquivo principal, e se eu não fizer isso, olha só, vou compilar. Dá erro, ó. Por que dá erro? Ele não sabe o que é LED, ó, e também não sabe o que é botão. Aqui no meio você falou, ó, se a entrada do botão. Ele não sabe onde é que está isso. Aí você vai me falar assim, poxa, mas ele está aqui, ó, no defines. É, mas o compilador não sabe que ele está ali no defines. Então, vem aqui e resolve isso. Ó. Include defines.h. Vamos compilar de novo? Compilei novamente. Agora sim, deu sucesso. Tá ok? Perfeito? Agora, vamos fechar só mais uma coisa. Eu não quero todo esse código aqui, ó. Por exemplo, essa parte de código aqui, ó, tá? Então, eu vou arrancar isso daqui, tá? E vou criar um arquivo novo. Vou colar ele aqui. Só que agora eu quero que isso esteja dentro de uma função verifica botão, tá? Então vamos lá, deixa eu salvar ele aqui primeiro. Eu vou salvar agora com o nome de funcal, né? Função. Só que função agora é código, né? Não é mais configuração. Então é .c, função.c, tá? Nesse caso aqui agora eu tenho que mudar o arquivo para CSRC Files, tá? Normalmente a gente só faz isso com um arquivo. Um arquivo é a extensão .c, além do principal, né? É um arquivo que comporta todas as suas funções. Pode ser feito com outros também, tá? Então, ó, função, vou clicar em salvar. Pronto, salvou. Agora, pessoal, não pode incluir aqui, ó, em Source Files.
Não pode. Aqui em Source Files fica incluso só o arquivo principal. Esse outro arquivo .c também não pode vir aqui na pasta Header Files, porque na pasta Header Files são só os arquivos .h. Então nós vamos incluir esse arquivo .c aqui ó, em Other Files. Tá? Então clica com o botão direito, add, vamos adicionar o nosso arquivo funcão.c lá. Tá? Tá incluso aqui, ó, beleza? Só que você repara que o meu arquivo ó, não está dentro de uma função, né? Tá só o if, faltou a função lá. Como nós vimos na aula passada, quem não sabe, na aula anterior, nós falamos sobre criação de funções. Então vamos criar a função aqui, ó, void, uma função que não retorna nada, chamada verifica botão, tá? Sem parâmetro, abre chave da função, lá embaixo fecha a chave da função, ok? Então está feita a nossa função. Toda vez que chamar verifica botão, ele vai vir para cá, vai verificar se o botão foi pressionado. Se ele foi pressionado, ele liga um LED. Se não, vamos melhorar aqui, ó, else, tá? Se não, o que eu vou fazer? Desligo o LED. Então, output low, saída vai para nível baixo. Que saída? A do LED. Então, olha que legal que ele vai fazer. Toda vez que chamar a função verifica botão, ele entra aqui e pergunta: o botão foi pressionado? A entrada do botão foi para 0? Não, não foi. Então, se não foi, ele apaga o LED, tá? Se entrar de novo, o botão foi pressionado? Sim, o botão foi pressionado, então ele liga o LED e cai fora. Se o botão não foi pressionado, ele apaga o LED e cai fora. Legal? Perfeito? Vamos lá no nosso main. Se eu compilar agora, ó, vou compilar isso aqui vai dar sucesso, mas nunca vai chamar a função verifica botão. Você só criou ela, ó. Ela está criada, mas ela não está sendo chamada em lugar nenhum. Então aqui, ó, no meu arquivo principal, eu quero que chame a função verifica botão. Assim que chama, né? Tá o nome da função, pronto. Então meu arquivo principal, agora que bonito que ficou, ó. Claro, tá? Limpo, fácil de analisar. É uma função principal, o laço infinito que fica chamando uma função chamada verifica botão. Prontinho. Só que se eu compilar isso agora vai dar um erro para mim, né? Olha lá, ó. Ele vai falar, eu não sei o que é verifica botão. Tá? Não sabe o que é verifica botão. Por que ele não sabe o que é verifica botão? Por dois motivos. A princípio, porque, cadê verifica botão? Você vai falar para mim, ele está lá em funções, mas não está incluso aqui, né? Então vamos lá, vamos incluir ele aqui. Include funcão.c. Tá? Só uma dica, pessoal. Como eu disse na aula de funções, é interessante nós termos um arquivo de protótipos. Não é isso? Um arquivo que avise todas as funções que estão sendo utilizadas no projeto. Por enquanto, nós só estamos utilizando a função verifica botão, mas é legal criar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou criar um último arquivo, tá? E vou botar a função verifica botão lá dentro. Não o escopo da função, o que ela faz exatamente, só o nome dela, ó. Só o nome dela, tá? Ó, deixa eu escrever aqui, ó, void, tá? Botar um ponto e vírgula no final, tá? Vou mandar salvar. Isso não é código, é só uma configuração, né? Então, eu vou chamar de protótipos.h, tá? Na aula passada eu expliquei sobre isso, tá? Então, vou mandar salvar e agora eu vou incluir aqui no meu arquivo header também, meu protótipos.h. Bom, só relembrando para quem não está familiarizado, isso permite o compilador descobrir quais são as funções que você usa no código para que no momento da compilação ele não se perca e não apresente um erro por conta de não ter conhecido a função previamente. Tá? Então a gente indica todas as funções que estão sendo utilizadas, todas as funções que a gente criou. A gente só criou o verifica botão, por isso que eu só coloquei ela aqui, ó, tá? E agora eu vou incluir ele também. Vou incluir ela aqui, ó. Include protótipos.h, tá? Perfeito? Então eu vou mandar compilar agora novamente. Compilei e deu certo, ó. Ok? Pronto. É isso que eu queria mostrar para vocês, então. Nós temos aqui um código bem enxutinho, tá? O arquivo principal é o meu main, tá? Ele chama uma função e essa função está dentro do arquivo função. Aqui dentro do arquivo função poderia ter várias funções, tá? Esse arquivo de funções é .c, então ele está em other files. Porque o .c original, que é o main, que é o principal, está aqui dentro da pasta source files. E dentro da pasta source files só pode ter um arquivo .c. Legal? Depois, todos os outros arquivos de configurações, que são os arquivos .h, estão dentro da pasta header files. Certo? Legal? Fácil de incluir, então nós clicamos com o botão direito e adicionamos ele ao projeto e depois incluímos ele aqui. Uma última informação que eu quero passar para vocês é sobre a ordem de apresentação. Olha, se inverter a ordem, eu tirar isso daqui e colocar ele aqui para baixo, por exemplo, vou mandar compilar. Ele vai dar erro. Poxa, mas só a ordem dá problema?
Sim, pessoal, porque eu falei para vocês, o compilador é linear. Então a primeira coisa que ele busca, o que é? Nós já viemos criando código anteriormente. A primeira coisa que ele procura não é essa linha? É a primeira coisa que ele procura. E olha só, a primeira coisa que eu coloquei aqui são as variáveis. Então a primeira coisa que ele vai encontrar quando eu mandar compilar são as variáveis. Não é isso que ele está procurando. A primeira coisa que ele está procurando é isso aqui, ó, que está dentro do arquivo config.pic. Então esse tem que ser o meu primeiro arquivo, tá? E assim sucessivamente. Qual a segunda coisa? Aí pode ser as variáveis, os defines, os protótipos e depois as funções. Tá? Então você precisa manter uma ordem lógica para isso funcionar. Tá ok? Então é isso, pessoal. Incluam os arquivos. Perceba que agora os seus projetos estão divididos. Isso é bem legal porque vocês podem trabalhar em equipe agora. Tá? Um grupo pode desenvolver o arquivo de funções, um outro grupo pode desenvolver um arquivo específico para o LCD, para a matriz de teclas, funções específicas para transmissão de dados na serial, tá? E depois vocês juntam tudo em um único projeto. É bem mais fácil, na realidade as empresas trabalham dessa forma, então fica um código um pouco mais profissional, tá? Vou mandar compilar novamente, só para a gente ver que agora está tudo ok, ó, funcionando, deu sucesso, está tudo perfeito. Legal? Espero que tenha ajudado então, pessoal. Organizem os seus códigos e sejam felizes. Até mais. Um abraço.